Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, o nome dele é João e nós estamos aqui hoje para falar sobre a lei da atração, PNL, reprogramação de crenças, reprogramação mental, e nós vamos ajudar você com técnicas e a gente vai ter uma conversinha bem fluida, né, sobre tudo isso para quem está iniciando, para entender melhor essa caminhada, essa jornada de autoconhecimento. É isso aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar algo que vem transformando a minha vida cada dia mais. E eu gostaria de gerar um novo nível de consciência a vocês, ampliar a mentalidade para vocês entenderem, né? Eu acredito que vocês já vêm entendendo muito o poder dos recursos internos, né? Com certeza. Com a Suelen. E a ideia de hoje nessa conversa é que vocês tenham ainda mais recursos. Se aprofundem nesse assunto, isso, né? Que vocês tenham ainda mais recursos para atingir e acessar aquilo que queima em seus corações e também para que vocês tenham uma vida muito mais leve. Com certeza. E a gente vai falar muito sobre crenças, né, sensações ruins, como se livrar dessas sensações e ser uma pessoa melhor. A gente precisa entender que a crença em si, elas são repetições de algo que você afirma pra você, que você aceita como verdade. Para você mudar essas crenças, você precisa começar a reafirmar coisas novas. Só que você não vai mudar suas crenças de uma hora para outra. Você precisa fazer sessões de reprogramações mentais para que você consiga trazer uma nova jornada, uma nova experiência, uma nova visão de vida para você mesma. Exatamente. A gente, né, a base, né, de toda a experiência, ela vem com foco na fisiologia, no pensamento e na linguagem. Todas as nossas experiências, né, as nossas crenças, é como se elas fossem histórias que a gente conta pra gente mesmo. Então, existe todo um processo pra gente ressignificar isso também, porque existe uma carga emocional. E na nossa mente subconsciente é onde fica armazenado, né, as nossas programações mentais. E as nossas programações mentais, a linguagem dela é a emoção. Então por isso que é muito difícil e é muito forte quando a gente tem algum estado negativo relacionado a alguma crença. Porque essa crença nos gera um pensamento. Com certeza. E essa crença em si, ela foi criada desde o dia que você nasceu, por exemplo. A maioria delas que você tem, 80%. Então é mais difícil de ser reprogramada. Só que não é porque é difícil que é impossível. Para a gente reprogramar essa crença, a gente precisa usar o nosso lado consciente, estar consciente das sensações que nós estamos sentindo e consciente detalhadamente daquilo que te bloqueia. Você precisa entender exatamente o porquê que esse sentimento ruim ele vem para a sua vida, para você poder reprogramar ele. Exatamente. É um ponto muito interessante é você trazer a consciência. Quanto mais você traz a consciência, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações, isso é o primeiro passo para você começar então ter estratégias para poder mudar o seu subconsciente. Assim como a Suelen falou, a nossa origem tem muito impacto em nossas crenças, porque é onde fica todo o nosso repertório e referência. Então tudo que a gente ouviu, viu e sentiu, experienciou, principalmente do 0 aos 7 anos, registraram programações mentais em nosso cérebro e em nossa mente. E é isso que às vezes está nos limitando até hoje, porque a gente faz mais coisas subconscientemente do que conscientemente. Como por exemplo, a gente aprendeu a atravessar a rua. Sim. E olhar para os dois lados. Hoje em dia você cresceu e você, toda vez que vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, mas você nem pensa mais. Mas é automático, né? É automático. É igual uma criança, quando ela tá nascendo, é muito mais fácil dela aprender uma nova língua, aprender coisas novas, porque ela está em um momento de reprogramação mental. A partir do momento que ela vai ficando velha, a pessoa vai crescendo, vai ficar mais difícil para ela ter essa reprogramação, para ela absorver estímulos. Vai ser muito mais fácil para ela agir de forma subconsciente do que ela já aprendeu, do que
ela estando consciente daquilo. E para quem não entende a diferença de mente e consciência, a mente em si é toda a sua reprogramação mental, todas as suas crenças, todos os estímulos externos que você foi absorvendo. E nós não somos a nossa mente. A mente, ela pode mentir, ok? A mente é a reprogramação mental, que é como se fosse um computador. A criança, desde o dia que ela nasceu, esse computador, ela foi instalando coisas nela, dentro dela, que foi modificando e tornando a pessoa que ela é. Então é exatamente isso. A sua mente são todas as reprogramações, ela não é você. A consciência é o seu eu superior, é a sua essência, você, o seu eu mais puro. Então por isso que pensar com o coração, ressignificar o sentimento, é através da consciência que você vai fazer isso. Através da consciência você reprograma a sua mente. Só que o que a maioria das pessoas tem dúvida, ou melhor, não entende, é que é difícil porque a maioria das pessoas deixam a mente controlar elas, né? E nunca elas tomam consciência disso. Então as pessoas vivem no automático, como você mesmo fala, de atravessar a rua. Ela tá ali no automático. Então é exatamente isso. A mente acaba controlando e por isso que você vai procrastinar, você vai ter sensações ruins. Então a gente precisa começar a tomar consciência disso. E hoje a gente vai trazer técnicas e vamos mostrar benefícios que vai mudar a sua percepção e transformar as suas crenças. Exatamente. E eu dei o exemplo de uma programação boa, né? Que atravessar a rua e olhar para os dois lados, por mais que seja em via de mão única, sim, é segurança. Então essa é uma programação boa. A questão é, traz a consciência quais programações que você repete no automático que não são tão boas, que inclusive te paralisa e te limita. Porque uma programação mental ela é instalada através da repetição ou alto impacto emocional. Com certeza. Então, por exemplo, uma programação mental de um trauma, geralmente é impacto emocional. Ou pode ser, vamos supor que você ouviu várias vezes, você é burro, você é burro, você é burro. Seu subconsciente registrou, aquilo gerou uma crença. Então você passa a ter comportamentos de burro. Porque é muito doido. Porque aquilo são repetições que ela mesma afirmou como verdade, né? E dentro das técnicas que a gente quer trazer, eu preciso te explicar um pouquinho da base da programação neurolinguística, né? Que é o foco aqui que a gente vai trazer como ferramenta, como recurso para reprogramação. Então, por exemplo, a programação, ela tem a ver com aquilo que a gente aprende e repete. O neuro tem a ver com a nossa mente e aquilo que a gente pensa. E a linguística é como a gente se comunica tanto com a linguagem corporal, com nossas ações, e também a linguagem verbal. Então a PNL estuda toda essa estrutura. Eu diria muito que ela fragmenta desde do pensamento até a ação, para que a gente crie uma estratégia para a gente ter o comportamento que a gente quer. E é muito poderoso. E é muito divertido. Eu acabo me divertindo muito aplicando as técnicas, né? Inclusive, você pode fazer sozinho em casa. O que a gente está ensinando aqui, a gente vai fazer em 2, só que a gente também vai mostrar formas de você fazer sozinho para você reprogramar as suas crenças e começar a criar sentimentos bons em cima daquilo que é ruim em você, né? Reprogramar procrastinação também, sensações ruins, emoções que você não consegue lidar no seu dia a dia. João, quais são os benefícios da técnica de PNL? Bom, os benefícios vêm desde induzir a um estado desejado, ressignificar algum evento passado traumático, crenças limitantes, expansão de mentalidade, estratégias. Então são N benefícios. Você consegue ter mais recursos para comunicação, para liderança. Então assim, a PNL, eu diria em uma palavra, mentalidade. É uma expansão de mentalidade. Então aquilo que cabe na nossa mente a gente consegue reprogramar, vamos dizer assim, auxiliar. Então a PNL pode auxiliar em tratamentos, pode auxiliar até em performance de atletas. Então ela é muito ampla, porque é a mente, né? Então tudo começa na mente. Então se a gente tem mais recursos para ampliar nossas estratégias, nossas metas, então é como se fosse algo infinito, né? Vamos dizer assim. Sim. Não que seja, né? Mas eu acho que é muito legal a PNL. Então bora começar fazendo uma técnica para você ensinar o pessoal em casa a reprogramar essas crenças, porque são as crenças que acabam atrapalhando você no dia a dia.
Vamos lá, mas antes eu gostaria de explicar algo para vocês que, por exemplo, toda vez que a gente tem um sentimento ruim, vem uma imagem mental. Não é como se você estivesse vendo o que a gente vê agora ao nosso redor. Sim. Mas é como se rodasse uma imagem mental ali. E às vezes pode ser um auditivo ali, uma voz interna que pode estar te paralisando também. Então... Ou até uma imagem interna, né, que a pessoa tem. Isso, uma imagem interna, ou um auditivo interno, ou uma sensação mesmo. Então a nossa mente subconsciente, ela vai associando as coisas. Associar é como, por exemplo, sabe quando você ouve uma música que te lembra da infância? Você fala, nossa, aquela música, cheiro, tudo, tá ali exatamente. No seu subconsciente. Então quando a gente tem acesso a um estado negativo, eu acho que vocês já passaram por isso. Sabe um dia que você acorda e daqui a pouco você fica mal e você nem sabe por quê? Aconteceu alguma coisa que gerou esse gatilho. Só que às vezes a gente tá tão no automático, a gente não tem consciência do que não foi. Não percebe, a gente não está consciente disso, exatamente. Então se você pega esse gatilho, por exemplo, eu percebi que toda vez que eu olho para aquilo ou escuto aquilo, eu fico mal. Se você pega aquela imagem mental e amplia, dá mais brilho, mais cor, você vai perceber que aquele estado ele vai ficar mais forte. Se você pega e distancia daquilo, aquela imagem ou aquela voz interna, você abaixa o volume, você vai perceber que aquele estado emocional também some. Então é muito poderoso. Então começa a trazer já a consciência que você tem o poder de controlar a sua mente. Só você começar a estar mais presente. Inclusive tem uma técnica que chama estado de excelência ou estado de presença. O que significa isso? É a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo. E toda vez que a gente faz isso, a gente consegue refletir mais o que a gente está sentindo. Com certeza. O que a gente está pensando. Inclusive, a Suelen já fala muito de meditação, né? De você ter seu momento, fazer as coisas que você gosta. E é exatamente sobre isso. A gente precisa estar presente ali. Totalmente presente. Com foco naquilo que a gente está fazendo. Nas coisas ao redor. E sentindo a vida. Literalmente. E algo para você ter uma clara evidência, a técnica do PNL, a gente usa muito a visualização, a afirmação, a gratidão, a positividade, usa várias coisas ao mesmo tempo ali, né, para fazer essa reprogramação mental. Inclusive, a visualização, como eu sempre falo nos meus vídeos, é algo que a sua mente não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, se você senta aqui nessa cadeira e se imagina visualizando numa praia e você sente o cheiro do lugar, o vento ali batendo no seu corpo, seus neurônios, eles vão ativar os mesmos lados, as mesmas regiões, como se aquilo fosse real. Então é exatamente isso que a gente vai utilizar, muita técnica de visualização para que o seu cérebro entenda que aquilo realmente está acontecendo. Então você fazendo várias vezes isso, você está reprogramando, fazendo essas repetições. Então bora fazer a técnica, João? Bora fazer. Oi pessoal, então eu estou aqui nessa posição porque eu e o João vai começar a fazer a técnica. E caso você não entenda nada, fique tranquilo que a gente vai explicar depois a técnica. Mas essa técnica é de reprogramação mental e você vai conseguir fazer em casa quando você quiser, tá bom? Aqui nós vamos fazer entre duas pessoas, mas tem como fazer individual e depois a gente vai explicar como fazer isso. Mas agora vamos começar com a técnica. E qual técnica que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma técnica chamada mudança de histórico pessoal. Essa técnica eu já considero ela um pouco moderada, mas a base dela, o princípio dela, dá para você começar a aplicar já, assim, mentalmente, refletindo algumas áreas da vida, alguns eventos que acontecem na vida. E depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, né? O que está acontecendo dentro da intervenção aqui. Então belezinha? Bora começar na prática e depois a gente vai explicar mais o lado teórico, tá bom? Então vamos lá. Senta confortável, fecha os olhos, respira fundo, solta seu corpo. Imagina todos os músculos do seu corpo agora completamente desligados. Respira mais uma vez profundamente. Sinta o vento ao seu redor agora. Escute o barulho da água da piscina. Se permita estar totalmente presente agora, neste momento. Muito bem. Agora, Suelen, traz a memória para mim um momento onde você se sente totalmente desconfortável. Se permita agora
visualizar tudo que você vê naquele momento, tudo que você ouve, tudo que você sente. Se permita estar lá agora, por um momento. E quando você estiver no ápice da emoção, quando você estiver totalmente presente lá, você acena com a cabeça para mim. Muito bem, pode abrir os olhos. E aí, como que foi a experiência para você? Foi péssimo. Eu me senti como se eu tivesse antigamente naquele estado de programação do meu externo. Eu fazia muitas coisas por conta do apego, dos prazeres, do dinheiro. E eu sinto que isso me consumia de alguma forma, por necessidade. E é algo ruim, né? A gente acabar se apegando muito ao exterior. E eu era muito assim, eu me deixava levar pelos estímulos externos, eu não olhava pra dentro de mim. E em uma palavra assim, qual que foi a emoção que você sentiu? Assim? Visualizando isso, experienciando isso novamente. Decepção e humilhação. Muito bem, vamos prosseguir. Vamos lá novamente, fecha os olhos, respira fundo, se permita estar aqui totalmente presente. Traz a memória para mim, Suelen, de novo, essa situação desconfortável. Se permita por mais esse momento estar lá novamente. Se permita ver o que você viu, ouvir o que você ouviu e sentir tudo aquilo que você sentiu naquele momento. E no ápice da emoção, quando a emoção estiver mais intensa, você acena para mim. Muito bem. Pode abrir os olhos. Respira fundo. Agora, Suelen, eu preciso que você traga à memória para mim um momento onde você vai ter o recurso que você gostaria de ter naquele momento. Como, por exemplo, você me disse que sentiu decepção. Talvez um momento importante para você que ressignificasse isso. Você talvez já tenha em mente algum momento como esse? Com certeza. Com certeza? Então pode fechar os olhos novamente. Respira fundo. Agora, Suelen, traz à memória para mim o momento onde você se sente totalmente confortável. O momento onde você se sente merecedora. O momento onde você tem todos os recursos que você gostaria de ter naquele momento. Se permita agora, só por este momento, estar lá totalmente presente. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, e se permita sentir toda aquela emoção. E no ápice da emoção, no ápice do sentimento, você acena para mim com a cabeça. Muito bem. Pode abrir os olhos. E aí, como que foi a experiência? Agora eu senti como se eu tivesse realmente voltado para a pessoa que eu sou hoje. E não mais para aquela pessoa antiga, sabe? Hoje a pessoa que eu sou é muito voltada para dentro, para minha essência, para a verdade e não para ilusões falsas. Hoje eu sou muito grata e eu coloco na frente de todos os meus princípios e os meus valores. E eu me vi dessa forma, eu me vi enxergada para dentro agora. E isso é o que me restaurou e trouxe a pessoa que eu sou hoje. E foi como se eu tivesse de luto a pessoa antiga. Que legal. E em uma palavra, o que você sentiu com essa emoção?
visualizando isso, experienciando isso? Gratidão. Gratidão? Amor. Que legal. Novamente, respira profundamente, relaxe. Suelen, se permita vivenciar mais uma vez este momento onde você sentiu gratidão, onde você se sentiu amada. Se permita estar lá novamente, visualizando, ouvindo e sentindo. E na mais intensa emoção, no ápice da emoção, você balança a cabeça para mim. Muito bem. Pode abrir os olhos. Tá preparada para o próximo nível? Então vamos lá. Agora a gente vai para onde realmente acontece a mágica da técnica. Vamos lá. Novamente, fecha os olhos, respira fundo. Se concentra agora aqui nesse momento. No vento ao redor, a sua respiração. Muito bem. Suelen, com esses novos recursos de paz, gratidão, de amor, sinta isso neste momento. E volta lá, naquele momento onde você se sentiu totalmente desconfortável. Se permita reviver aquele momento. Agora perceba o que mudou. Veja qual é a sensação. E no seu tempo, você pode abrir os olhos. Meu Deus. E aí, como foi reviver aquela situação desconfortável? Foi péssimo. Foi horrível. E eu não gostei de ter passado por mais uma sessão desses pensamentos. Mas o que de diferente aconteceu da primeira vez que você acessou? Agora é como se eu já me desconectei um pouquinho, como se eu já sentisse que essa não era mais eu. Já tô um pouco melhor, entendeu? Tipo, então, mas tipo, você não olha mais pra aquela situação como um desconforto, tipo... É um pouco difícil, né? É um pouco porque é uma difícil situação muito... Ah, é muito pesado, entendi. Eu acho que essa, por exemplo, teria que ter mais sessão. Não só uma só. Foi exatamente isso que eu senti. Eu me reconectei mais com o meu ser interno, né? E comecei a colocar os meus valores e princípios na frente. Muito top, né? E em uma palavra, assim, como foi a emoção? Amor, gratidão. Que legal. Mesmo diante de uma situação desconfortável, você sentiu que tinha mais poder, digamos assim. Que legal. Essa é a ideia da técnica. É justamente a gente voltar em algum evento passado negativo e trazer um novo recurso para ele. Essa é uma técnica muito poderosa, mas o que eu gostaria de conscientizar é que, dependendo da situação, às vezes teria que se aprofundar mais, teria mais sessões. Isso, teria que ter uma estrutura maior para realmente ter uma ressignificação mais poderosa. Mas essa é uma técnica que dá para você fazer em diversos comportamentos ou situações desconfortáveis do dia a dia, porque eu acredito que durante o nosso dia sempre tem alguns eventos que às vezes nos geram desconforto, e com essa técnica você vai potencializar aquilo que vocês já vêm aplicando, né? Da lei da atração, da positividade, entendeu? Então essa ferramenta vai complementar muito. E para dar seguimento, eu vou aplicar uma outra técnica que se chama Ponte ao Futuro. Inclusive, essa técnica, ela envolve muito da lei da atração. E depois eu vou pedir para Suelen explicar, né, a lei da atração, porque ela tem muito mais competência que eu para isso. E ela vai experienciar aqui agora como que é essa ferramenta na prática. Então vamos lá. Senta confortável. Respira fundo. Novamente, esteja totalmente presente aqui. Muito bem, Suelen,
Agora, imagina na sua frente uma tela de um cinema. E nessa tela vai rodar um filme. E é o filme da sua vida. Coloca nesse filme, Suelen, você vivendo situações similares àquela que foi desconfortável. Só que agora, sabendo quem realmente você é, com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem. E eu vou contar até 3. E no 3 o filme vai começar. E nesse momento, se permita visualizar tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Então, 1, 2, 3 e o filme começa. E nesse filme coloca brilho, coloca cor, coloca você acessando coisas extraordinárias. Se permita sentir tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você vai acessar com esses novos recursos. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. E aí, como foi pra você foi maravilhoso. fazer a ponte ao futuro? Com certeza, foi tão gratificante, porque é algo que eu sinto que já é meu, né? É algo que já está dentro de mim, mas que eu fui ao futuro também e eu visualizei tudo que um dia eu vou ter, eu vou fazer, a mudança, a minha transformação. Eu vi toda essa transformação nessa tela mental, do meu eu antes, do eu agora e depois, como se eu realmente estivesse passando por essa ponte ao futuro. E dentro da lei da atração, essa ferramenta ela te permite ter visualizações daquilo que você vai receber, né? Com é muito certeza. Incrível. Isso é uma técnica muito poderosa, porque além de você estar vendo o seu eu do passado e observar quem você é agora e observar ainda quem você quer ser, você está fazendo meio que uma codificação do seu ser. Você está vendo a sua transformação e sentindo um sentimento através de tudo isso, da sensação negativa do seu eu agora e da sensação positiva de quem você quer ser. Então você está conectando essas dimensões, você está conectando com o poder de Deus em ação, transformando você a sua própria realidade. Então esse exercício é muito poderoso. Exatamente o que a Suelen falou, é uma técnica muito poderosa, porque você ressignifica basicamente o seu ser, né? O seu ser do passado, o seu ser do futuro, o seu ser atual. Você traz a consciência que você já tem esse recurso, que faz parte de você. E você vai reprogramar, né? Você vai sentir aquela sensação e depois sensação boas. Então o seu cérebro, ele vai identificar isso como algo que você está passando agora, fazendo essas repetições e aceitando como verdade. Então agora, pessoal, a gente vai ensinar como você pode aplicar isso em você mesmo, no dia a dia. Essa técnica ela é um pouquinho mais complicada para quem ainda não teve um contato com a PNL, tá? Com certeza. Mas eu vou trazer um outro método que vai te dar o mesmo resultado e é mais simples. E vai usar mais ou menos isso que a gente usou. Isso, exatamente. Mas a gente vai explicar essa para vocês. Mas caso você queira fazer em casa sozinho também, quando ele me tocava, você pode se tocar sozinho. Pensar algo positivo, pensar algo negativo, tudo que você passou. Quando você estiver no ápice daquela emoção, você se toca. Quando você estiver no ápice daquele sentimento ruim. Aí quando você se tocar, você começa a sentir sensações boas. E quando você estiver no ápice dessas sensações boas, você se toca novamente. Faz essa repetição por umas 3 vezes. Quanto mais, melhor, né? Porque o seu subconsciente vai estar digerindo isso. E depois você vai fazer a ponte para o futuro. Você vai fazer toda essa reprogramação mental, ver o seu antes e depois. Mas agora a gente vai fazer outra técnica que vai ser muito mais fácil para você fazer em casa, né, João Pedro? Isso, exatamente. Mas daí eu queria só se complementar essa outra aí. Tá. Passei. Exatamente. Um ponto. Quando você, por exemplo, eu vou escolher a memória ruim aqui. Quando você acessar essa memória, se permita sentir, visualizar, ouvir. E quando você estiver no ápice da emoção, aí você toca aonde você escolher, no joelho, por exemplo, no joelho direito. Você toca no ápice da emoção. A hora que você estiver sentindo
como se estivesse lá, você toca. E você pode fazer mais uma vez, uma terceira vez, para ficar bem forte esse gatilho emocional, que eu vou explicar um pouquinho para você. E depois você faz o positivo aqui, com essa mão aqui, por exemplo. E depois você só faz a sequência, né, do evento. Você traz, no caso, o positivo e depois traz o negativo. Então a ideia é trazer os recursos daqui para cá. Isso vai onde vai acontecer a ressignificação. E depois a gente entra com a ponte ao futuro. Então, quando você estiver se visualizando, acessando a memória, se permita realmente sentir. Dá um tempo para sua mente imaginar ali, acessar aquela memória, aquela emoção, tá? E agora a gente vai para próxima técnica, que é o que ele disse. Vamos tirar as cadeiras. Ele disse que essa técnica a gente tem que ficar em pé. E essa ele não me ensinou ainda. Ele falou um pouquinho pra mim, eu tenho uma noção de como fazer, mas agora ele vai me ensinar na prática. Tá, agora só calibra aqui se aqui dá pra ver certinho, tipo, que eu ia usar os quadrados de referência, tá? Tá, até pra trás. Acho que aqui, ó, pessoal, então eu vou ensinar uma outra técnica, mas é basicamente o mesmo princípio daquela que a gente fez ali, da mudança de histórico pessoal. E essa vocês vão conseguir fazer com mais facilidade sozinhos. Então é o seguinte, se vocês vão precisar de 4 quadrados, assim, a gente pegou como referência aqui o chão, que já tem a marcação dos quadrados. Mas na sua casa você pode só fazer uma linha. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é um quadrado. Usa a sua criatividade para colocar toalha, seja o que for, para você fazer 4 quadrados. São 4, né? Isso. Depois que você fez esse procedimento, aí você faz o seguinte: você entra dentro do quadrado e você traz à memória a situação desconfortável. Como, por exemplo, eu trouxe o exemplo do medo, né? Então você acessa o medo. Acessou o medo, você vem para o espelho. Aqui você acessa o espelho e depois você dá um passo e acessa o recurso que você quer. Por exemplo, coragem. Quando você estiver sentindo a coragem, você pode fazer um gesto, você pode dar um grito, que isso vai potencializar ainda mais esse sentimento, tá? E depois que você fez isso, você pode sair daqui e voltar para o primeiro quadrado. Aqui novamente, você vai sentir o desconfortável, exemplo, o medo. Novamente, acessou o medo, espelho, coragem. Você vai fazer esse processo no mínimo 5 vezes, eu acredito que é o mínimo. Mas quanto mais você repetir esse circuito, você vai perceber que vai chegar um momento que a hora que você estiver no primeiro quadrado, você já não vai ter mais a emoção negativa. E quando você estiver no primeiro quadrado, não se sentindo mais com medo e sim com coragem, aí você pode avançar pro espelho e avança para cá de novo. Aí você vem para cá, ó. Aqui é o que? A ponte ao futuro. Oi, gente, então eu vou fazer aqui na prática para vocês. Bom, primeiro quadrado, você vai sentir todas as sensações ruins. Segundo quadrado, você vai se olhar no espelho, tá? Você não vai sentir sensação nenhuma, você só vai se olhar no espelho. Terceiro quadrado, vai sentir uma sensação boa, positiva. Quarto quadrado, a ponte para o futuro. Então eu vou fazer aqui mais na prática com vocês, tá? Bom, primeiro quadrado, sensação ruim. Aquele momento, sabe, triste que eu passei, que até hoje fica dentro do meu coração. E pensa nisso quando você estiver no ápice da emoção. Segundo quadrado, você olha no espelho e vê quem você é, sem sentimento nenhum. Terceiro quadrado, agora você vai pensar em momentos bons, algo que você vai ressignificar na sua vida, seus valores, seus princípios. Último quadrado, a ponte para o futuro, aquela técnica de se ver agora até o futuro, como você quer ser, tá? Então é exatamente isso. Façam 4 quadrados, não precisa nem fazer, pode usar a imaginação, né? Fazer 4 passos, mas lembra, quando começar você vai entrar no primeiro quadrado. É isso. Quer falar alguma coisa, João? Agora eu preciso explicar para vocês um pouquinho do que é ancoragem. Ancoragem
Sabe quando a gente coloca um post-it, uma marcação numa mala, por exemplo, pra gente lembrar que é a nossa no aeroporto? Ou quando a gente vai lá no livro, né, faz uma marcação? Aquilo é uma âncora. E aqui a gente está criando uma âncora emocional. As âncoras emocionais, elas são criadas naturalmente. Aqui a gente está usando técnicas para criar uma âncora. Então quando você entra no quadrado, você pensa na situação e entra no quadrado, você está ancorando. O mesmo processo para quando você pôr a mão no joelho, tá? Resumindo, algumas pessoas vão entender como gatilhos emocionais. Isso, exatamente. Você vai estar ativando gatilhos emocionais. Isso, e os gatilhos emocionais, eles são tanto internos quanto externos. Como, por exemplo, uma música. Sabe aquela música que você fica feliz quando você ouve ela? Então é exatamente isso. Então aqui... Você vai estar ativando esse gatilho, né? Isso, a gente vai criar um gatilho ali e vai estar usando desses gatilhos para fazer a ressignificação. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado, João Pedro, por ter participado desse vídeo. Para mim eu foi fico muito grata, muito feliz. Porque... Eu também estou muito feliz de estar aqui nesse vídeo. É muito gratificante. Eu conheci há pouco tempo, né, a Suelen, e comecei a entender um pouquinho mais de lei da atração. E eu achei muito incrível todo o repertório que ela traz. E eu acredito que com a PNL dá para acrescentar bastante coisa, mais estratégias e mais recursos para vocês estarem ampliando ainda mais o repertório aí na lei da atração, que é algo incrível. Com certeza, assim como você aprendeu muito comigo, eu aprendi com você sobre PNL, né? Mas é isso, obrigada. Tamo junto. E vamos fazer um próximo vídeo, caso vocês comentarem aqui, dar dicas quais vai ser o próximo vídeo que a gente vai estar fazendo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.